Entretanto, Ana Gomes, a antiga eurodeputada pelo Partido Socialista, diz que o dinheiro de Isabel dos Santos foi feito com a cumplicidade das autoridades portuguesas e à custa do sofrimento dos angolanos. Além das cumplicidades políticas óbvias, aquelas que, por exemplo, queriam apresentar-me como antipatriota, quando eu dizia que Portugal não podia alinhar nisto, exatamente porque depois outras instituições não faziam o seu trabalho, designadamente os reguladores, no Banco de Portugal, na CMVM, as autoridades tributárias. Como neste caso é o que está a dizer. E, portanto, que consequência é que Carlos Costa devia assumir disto? Bom, eu penso que eu tive estes anos todos, desde 2015, desde que a senhora comprou a EFASEC, e foi noticiada em toda a imprensa portuguesa que ela comprava o cão com o pelo do cão, designadamente com um consórcio de bancos portugueses, alguns desses bancos sendo os bancos que ela tinha nessa altura, que era o BPI e era o BFA, além da ligação ao BCP via Sonangol. Eu tenho andado a fazer cartas para o Banco de Portugal, para as autoridades judiciais, para as autoridades europeias, a chamar a atenção que isto não podia continuar a acontecer, porque senão, olha, é isto que acontece hoje. Temos o nome de Portugal por todo o mundo e de muitos portugueses, alguns qualificados e outros sem qualificação, mas a serem apresentados como cúmplices por ação e omissão da cleptocracia angolana e, portanto, cúmplices de um esquema que desviou recursos de que tanto carece o povo angolano que vive na miséria para uns quantos nababos investirem aqui e noutros sítios com cumplicidades ativas e passivas de tantos portugueses. O caso da EFASEC é um dos que eu justamente peço às autoridades portuguesas nessa minha comunicação, que é de 12 de novembro, que investiguem, porque além dos 160 milhões que vêm do tal consórcio de bancos portugueses em manifesto conflito de interesses, há cerca de 40 milhões que vêm da empresa pública de eletricidade angolana, ainda para uma empresa dela na Madeira, na Zona Franca da Madeira, a Niara Holdings. A Zona Franca da Madeira é o outro antro instrumental do esquema de lavagem da senhora Dona Isabel dos Santos e toda a sua clique. A Niara Holdings, depois é estranho, isto é, ela ao mesmo tempo que obtém esse dinheiro vindo da Ende para a Niara Holdings e depois é suposta esse dinheiro servir para comprar a Winterfell, que é uma empresa em Malta, uma das empresas em Malta pela qual ela controla a participação na EFASEC, a verdade é que ela pede um empréstimo adicional e esse é possivelmente um outro esquema de lavagem.